Olá pessoas, vamos lá para mais uma videoaula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Michael. Dessa vez eu vou resolver várias questões sobre porífero. Já gravei uma videoaula sobre esse assunto, então se você está com dificuldade, não sabe o que é porífero, não sabe quais são suas células, a sua estrutura, o seu tipo de reprodução, você não conhece nada disso, então eu aconselho você a assistir a videoaula sobre esse assunto que já está aqui no canal. Depois que você assistir essa videoaula, aí sim você vai responder várias questões para saber se você está ou não dominando esse assunto. Eu aconselho o seguinte, você primeiro vai ler a questão, pausa o vídeo e depois acompanha a correção. Não acompanhe a correção primeiro, porque você tem que testar se você aprendeu ou não, se você assimilou ou não o conteúdo e aonde você está errando, beleza? Primeira questão. Dos animais citados abaixo, qual é o que pertence ao filo Porífera? Como eu disse, tu sabe qual é o animal que representa esse filo? Massa. Então qual dessas alternativas é a correta? Pausa o vídeo. Respondeu? Vamos lá para a correção. O animal que representa o filo porífero são as esponjas. A esponja é o animal que vai representar esse filo. Só ela do filo porífero, para você agora do ensino fundamental, ou do ensino médio, ou até na faculdade mesmo, você vai entender que a esponja representa esse filo. Sendo que o coral não é do filo porífero, coral é dos quinidários, é um filo que eu já gravei uma videoaula sobre ele. É um filo também que eu vou gravar uma videoaula com várias questões, mas não é do porífero. Parece? Os dois parecem? Não, não parece muito não, tá? Os dois são césseis e tal, tem algumas semelhanças, mas são de filos totalmente diferentes, estrutura também diferente, por aí vai. Planária, lá dos plateumintos, também não é do filo porífero. Hidra, as hidras, gente, também é do filo quinidária. São os quinidários, que eu também já gravei um vídeo. Medusa, que são as águas-vivas, também pertence, um exemplo, né? As águas-vivas também pertence ao filo dos quinidários. Então a única alternativa correta aqui são as esponjas, que é a alternativa A. Próximo. Aqui temos aqui uma imagem do porífero e as suas estruturas. Não são todas, mas as mais relevantes, certo? Nesse ser. Vou usar essa imagem para poder responder essa questão. Os organismos sésseis que vivem em ambiente marinho, o que é um organismo séssil? O organismo séssil é aquele que não se movimenta. Aquilo que, quando ele está na sua fase adulta, ele é imóvel. Ele não tem estrutura de locomoção. Vamos lá. Que constitui os multicelulares mais primitivos, cujo corpo apresenta células de vários tipos, que não se organizam em tecidos verdadeiros. Olha aqui, ó, uma observação. Ele quer saber o animal que não tem um tecido verdadeiro, que possui uma cavidade interna, denominada de átrio, e as células especiais, os coanócitos, responsáveis pela circulação de água nesses animais. Estas características são dos... Observe, quando você está lendo uma questão, você vai destacando os pontos-chave, as palavras-chave. Nesse caso, sésseis quer dizer que esse ser ele não se movimenta. Outra coisa importante, tecido verdadeiro. Ele não tem tecido verdadeiro. Cavidade interna, átrio. Juntando tudo isso aqui, qual animal ele está falando, está mencionando? Esse animal aqui, gente, é o molusco? É o equinoderme? Uma estrela do mar? É um anelídeo? É uma minhoca? É um quinidário? Uma água-viva? Qual animal que ele está falando? Ele está falando dos poríferos. Por quê? O único animal aqui, ó, desses aqui, que não tem tecido verdadeiro é o porífero. Ele não tem tecido verdadeiro. O único animal que tem uma cavidade chamada de átrio, desses aqui, também são os poríferos. O animal que tem a célula chamada de coanócitos, que é a célula que vai movimentar a água dentro dele, também são os poríferos, também é os poríferos. Então a única alternativa correta aqui é a D, poríferos. Massa? Acertou a questão? Não acertou? Está com muita dificuldade? Vai lá ver a videoaula sobre esse assunto. Acertou? Massa, está conseguindo entender o conteúdo. Próxima questão. A excreção nos invertebrados pode ser realizada de maneira diferente. Em alguns casos, não existe o sistema excretor, realmente.
ou órgãos excretores. Assim, as excretas são eliminadas pelas células diretamente no ambiente. Como ocorre em, ele quer saber qual desses animais não possui um sistema excretor e qual desses animais utiliza o que nós chamamos de eliminação por difusão, que seria o quê? Tá aqui uma célula, tá aqui outra célula, tá aqui outra célula. A célula vai pegar o alimento, certo? Vai transformar esse alimento em energia, vai usar esse alimento para continuar existindo, para continuar vivo, e depois o resto, aquilo que não for útil, vai ser eliminado. Se for um ser humano, isso aqui vai ser eliminado por um sistema super complexo e tudo mais. Se for um animal que tem um organismo mais simples, nesse caso eu não tenho um sistema excretor. O que eu produzi aqui e eu não quero mais, eu vou jogar direto no meio, direto no ambiente. Quem faz isso desses animais? Crustáceo? Inseto? Molusco? Não. Quem faz isso? São os poríferos. O porífero que não vai ter um sistema excretor, ele que vai eliminar tudo aquilo que é produzido dentro da célula diretamente no ambiente, certo? Então a nossa alternativa correta é a C. Massa? Massa. Próxima, da PUC aqui, ó. PUC São Paulo. Vamos lá. Responda tal e tal. Responda ao teste a seguir, de acordo com o código. Beleza, ele quer saber qual dessas alternativas são corretas ou não. Lembrando, pause e tenta responder sozinho. Não adianta você ficar se enganando, não. Você tem que tentar responder. Aí você vê onde você errou, se você esqueceu alguma coisinha, algum detalhe importante, por aí vai. Alta capacidade de regeneração das esponjas. Realmente, a esponja tem uma alta capacidade de regeneração. Mostra interdependência e diferenciação de suas células. Realmente, cada célula tem uma interdependência, cada célula tem uma diferenciação. Por quê? Porque não forma tecido. Então, temos várias células com várias funções. Lógico, tem célula que tem uma função específica, tem outra célula que tem a mesma função, mas não forma tecido porque cada célula está em um localzinho do corpo do animal, certo? Então, a esponja tem isso aqui? Tem, isso aqui está certo, não está errado. Regeneração das esponjas. Tanto é que se você pegar uma esponja, tá aqui uma esponjazinha, vou desenhar uma esponja. Não, vou desenhar aqui uma esponja. Não sei desenhar uma esponja. Acho que é esse aqui. Parece que é uma esponja lá, Bob Esponja, calça quadrada. Ou ainda pode. Beleza, continuando. Tá aqui a esponja, o que vai acontecer? Eu vou partir essa esponja, mais ou menos aqui. Nós chamamos isso de fragmentação. Fragmentei a esponja. Vou pegar esse pedacinho que eu cortei aqui, ó, esse pedacinho, e vou jogar aqui, ó, na terra. O que vai acontecer? Essa esponja ela vai se regenerar. Esse pedacinho que eu tirei aqui, ó, que eu vou tirar... Ixi, Maria, aqui. Esse pedacinho aqui que eu tirei vai voltar, certo? Ela vai se regenerar. E esse outro pedaço, se tiver uma célula chamada de amebócito, a amebócito é uma célula totipotente. Como assim? Amebócito. Como assim? Totipotente. É uma célula que pode dar origem a qualquer parte da esponja. Então, se aqui tiver uma célula conhecida como amebócito, esse fragmento vai dar origem a outra esponja. Idêntica a essa, né? As duas são idênticas, são clones, porém, teve um alto poder aqui de regeneração. Beleza? Então, a 1 está correto. As esponjas são diblásticas. Di quer dizer 2. Certo? Tem dois folhetos que vão dar origem a tecidos? Não. Tem 2 folhetos? Não. Esponja não tem tecido. Então ele é ablástico, não tem tecido. Esse A quer dizer não. Não possui tecido. Então isso aqui está errado. Beleza? O 2, tchau, 2. A esponja de banho pode ter esqueleto orgânico? Lógico que pode. Você pode pegar uma esponja aí, um porífero, e usar para tomar banho? Pode. A esponja, ela produz uma substância chamada de... algumas, tá? Algumas esponjas, tá? Deixa eu só apagar aqui, que ficou feio. Minha letra é feia mesmo, tá, gente? Né? Eu tô com a mesinha aqui, digitalizadora, mas que minha letra é feia mesmo. Já tentei melhorar, mas tá difícil. A esponja produz uma substância, uma proteína, chamada de espongina. Essa espongina, ela torna a esponja mais maleável, mais flexível. Então, se você pegar uma esponja mais molinha, é porque tem muita espongina. Tem gente que utiliza essa esponja para tomar banho. Há muito tempo atrás, era essa esponja a mais utilizada para o banho.
Porque era o que tinha naquela ocasião, naquela época. Hoje em dia é um pouco difícil você ver alguém usando ela, mas ainda tem, para tomar banho, certo? Por conta dessa esponjina que deixou flexível. Então tá certo aqui também. Então a 1 e a 3. A 1 e a 3, a B. Só a 1 e a 3 está correta. Beleza? Certinho? Continuando. Qual das alternativas abaixo justifica a classificação das esponjas no sub-reino Parazoa, perdão. Metazoa é o reino dos animais. Parazoa é um sub-reino, é um subgrupo. Temos aqui o reino, vou formar aqui um pequeno esquema, certo? Não, deixa eu formar uma coisa mais bonitinha. Assim, ó, um pequeno esquema. Aqui vai ter um ancestral, que vai dar origem a todos os animais. Todos os animais vão ser originados daqui, a partir desse aqui, ó. Esse ancestral em comum vai dar origem aos poríferos e todos os outros animais, todos. Sendo os anelídeos, as minhocas, sanguessuga, os mamíferos, os quinidários e por aí vai. Os poríferos tá bem aqui, ó, tá isolado, tá vendo, ó? Esse grupo, esse sub-reino, é chamado de Parazoa. É um sub-reino que ele tá isolado aqui. Por que ele está isolado? Porque ele não possui órgão e não possui tecido. Pela lógica, se eu não tenho tecido, eu não tenho órgão. Porque órgão nada mais é do que uma junção, uma união de tecidos. Então, Parazoa representa isso. Um organismo que tem menos características, que tem menos estruturas definidas. Não tem um tecido definido, não tem órgãos inexistentes, não tem sistemas, pela lógica. Beleza? Então, vamos procurar aqui qual alternativa está falando exatamente isso. A ausência de epiderme não é bem isso. Está lá no grupo Parazoa porque não tem um tecido e não tem, como consequência, não tem órgãos. Ocorrência de forma larval, nada a ver. Temos aí vários animais que têm a forma larval, como exemplo os quinidários. Os quinidários estão no Eumetazoa, né? Os quinidários não estão no Parazoa. Que é assim, ó, quem não está no Parazoa, está no Eumetazoa. Parazoa é o grupo dos poríferos. Eumetazoa são todos os outros, que têm tecidos e por aí vai. Inexistência de órgãos, tá certo, realmente porífero não tem órgão. E de tecidos bem definidos, tá certo também. Os dois tá certo. Quem está nesse grupo Parazoa é porque não tem isso, beleza? Habitat exclusivamente aquático? Lógico que não. Tanto de animal que vive na água e nem por isso está nesse sub-reino. Errado. Reprodução unicamente assexuada, porífero tem reprodução sexuada e assexuada. Mesmo se ele tivesse só o assexuada, não é motivo para ele estar nesse sub-reino, beleza? Então a alternativa correta é o nosso C, gabarito C. Beleza. Vamos responder aqui agora uma da PUC, né? Deve ser difícil. Vamos lá. Um exame dos diferentes tipos celulares que forma o corpo de uma esponja nos revela que o revestimento externo desses animais está formado por células genericamente, quase que não sai, genericamente denominadas de quê? Ele está perguntando o seguinte: temos aqui uma esponja, qual célula que vai revestir essa esponja? Na prova não tinha essa imagem, eu coloquei só para facilitar a visualização, tá? Qual o nome da célula bem aqui, ó, que vai revertir esse animal? A célula que vai revertir esse animal é os coanócitos? Não, coanócitos são essas células aqui, ó. Essa célula bem que grandona aqui, ó, que tá bem aqui, várias aqui, ó. Qual a função dessa célula? Já comentei. A água entra e essa célula vai movimentar esse flagelo, que é esse rabinho aqui, ó, vai movimentar esse flagelo, que vai fazer com que a água saia, o fluxo da água. Ele meio que regula o fluxo de água. Não é os coanócitos, nada a ver. O coanócito não vai revertir. Amebócito? Não, uma célula super importante, está relacionado à digestão celular. É uma célula também que vai formar aí espículas, é uma célula que vai dar origem a várias outras células aí na nossa esponja, mas não vai ser uma célula especificamente, a função dela é revestimento. Não. Pinacócito? Pinacócito, gente, é uma célula que é responsável pelo revestimento. Essa aqui, ó, que eu acabei de marcar aqui, ó, essa aqui eu tô marcando aí, ó. Tá revertindo aqui, ó. Isso aqui são os pinacócitos. Ela que vai revertir a esponja, vai revertir esse ser. Beleza? A alternativa correta, C.
Próxima questão aí, as células flageladas. Massa, célula flagelada. Quando eu falo em célula flagelada, eu lembro aí de várias células, né, que tem no porífero. Que é responsável pela circulação da água. Qual célula que é responsável pela circulação da água? Nossa, essa aí tá super fácil. Eu falei muito sobre ela. As células são os quinidoblastos? Não, quinidoblastos são lá dos quinidários. Quinidários. É um outro filo, é uma célula de defesa dos quinidários. É uma célula de defesa. Não tem nada a ver aqui com a circulação de água nos poríferos, é outro filo. Pinacóstos, não. Pinacóstos é do filo dos poríferos, porém, os pinacóstos, ela é responsável pelo revestimento, como eu já expliquei. Os coanóstos, isso, essa é a nossa alternativa correta. Os coanóstos que vai fazer isso que a questão mencionou. Os amebócitos, não, amebócitos são as células aí, que eu já expliquei, acabei de explicar sobre elas, né? Que são as células totipotente, por aí vai. São as células flamas? Não, células flamas aí, gente, já é outro filo, que são os filos das planárias, né? Que vai ter aí células flamas, que é responsável pela excreção aí, é uma célula excretora, que não tem nada a ver aqui com o nosso porífero. Então a alternativa correta realmente é a B. Beleza? Vamos lá. O principal papel, de novo, tá vendo como o coanócito, eles cobram muito o coanócito? Porque é a célula mais relevante aí, é a célula que é mais citada em várias questões aí, quando fala sobre poríferos. Os coanócitos nos poríferos é o quê? De novo, qual é a função dos coanócitos? Qual é a função dos coanócitos? Transportar a substância para todo o animal? Não. A substância entra pelo coanócito, mas quem vai transportar, quem vai distribuir essa substância, esse alimento, essa bactéria, esse alimento, vai ser o amebócito, não é o coanócito. Originar elementos reprodutivos? Depende. Pode ser. O coanócito pode dar origem às células reprodutivas, ao espermatozoide? Pode. Pior que pode. Porém, não é a função principal dele, mas sim, ele pode sim dar origem aos espermatozoides. Mas ele quer saber o papel principal, principal. Se fosse aí, não tivesse essa palavra, essa alternativa também estaria correta. Mas, como tem essa parte principal não é isso, beleza? Não é isso. Formar o esqueleto do animal? Também não. Quem forma o esqueleto do animal é uma célula chamada de escleroblastos, que vai formar as espículas do animal, que é a espícula calcária, a estrutura calcária do animal, tem células para isso, que é escleroblastos, quase que não sai. E também temos outra célula que é a espongioblastos, que também vai formar as estruturas do animal. Nada a ver com os coanócitos. Provocar a circulação da água, isso, de novo, água, falou em água, circulação, é coanócito, alternativa correta. Dá origem a outros tipos de células? Não. Isso aqui são os amebócitos, tá? Não são os coanócitos. Beleza? Alternativa correta, D. Próximo. As esponjas constituem o filo porífero, certinho, do reino animal, sendo indivíduos de organização corporal simples, com certeza, considerados um ramo primitivo, sim, porque não tem tecido, tem sistema nervoso, não tem nada, basicamente, quase nada, na evolução dos metazoários. Os poríferos são usados pelos pintores para obter certos efeitos especiais na técnica de aquarela. Antigamente era usado também como esponja de banho, beleza? Quanto às esponjas, é correto afirmar que, massa, ele quer saber sobre a esponja. Metazoários é o reino animal, tá? Reino animal. Continuando. Não possuem tecido verdadeiro, tá certo. Apresenta apenas espículas silicosas, tá errado. Tá errado. Temos aí o porífero, tem as espículas, né? Essas espículas, quem vai produzir é o escleroblastos, como eu já mencionei. Esse escleroblastos vai produzir tanto espículas silicosas quanto espículas calcárias também. Não apenas silicosas, tá? Então, esse apenas aqui tornou a questão errada, beleza? Possui tecido verdadeiro. Não, tá errado. Não tem tecido.
e apresenta espículas calcárias, certo? E silicosas, certo? Mas possuem tecido, que tornou errada a questão. A alternativa. Não possuem tecidos verdadeiros, certo? E pode apresentar espículas calcárias, perfeito, e silicosas, perfeito. Até então, essa é a nossa alternativa correta. Não possui tecidos verdadeiros, certinho. E apresenta apenas espículas calcárias. Não, tem as silicosas também. Possui, que é feito por silício, dióxido de silício, né? Que forma as espículas silicosas. Possuem tecidos verdadeiros. Não possui tecido verdadeiro. E apresenta apenas espículas silicosas. Errado também. A alternativa correta é a C. Vocês estão acertando, gente, as questões? Se não está acertando, pausa e vai ver o vídeo sobre isso, porque isso aqui eu já expliquei tudo em uma videoaula, tá? Beleza, continuando, alternativa C, a alternativa correta. Quanto à organização das esponjas, né, os espongiários, é correto afirmar que, vamos lá de novo, os coanócitos são células que, em conjunto, constituem um sistema nervoso. Vamos lá. Os poríferos não têm sistema nervoso. Não possuem sistema nervoso. Beleza? Então aqui já tornou a questão errada. Errado. As esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida, tá certo? Ou tem espícula, que deixa mais duro, mais sólido, ou tem espongina, ou tem os dois. A espongina deixa mais maleável. Professor, e se não tiver espícula e não tiver espongina, você não tem esponja. Porque a esponja tem que ter uma coisa ou outra. Então essa alternativa é a alternativa correta. Os amebócitos são células achatadas. Ela é meio assim, ó, tá aqui os coanócitos, né? O amebócito fica em cima dos coanócitos. Mais ou menos aqui, ó, amebócito. Não é bem achatada, não. É meio oval, né? É achatada. Bem unidas entre si. Que reveste externamente o corpo desses organismos. Tá errado. Ela não vai revertir nada. Ele falou sobre os pinacócitos. Tá errado. Isso aqui, o amebócito não é essa a função dele. Por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação. Beleza. O porífero ele consegue se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Ou assexuada ou sexuada. A forma assexuada pode ser por fragmentação e brotamento, tá certo? O assexuada. O sexuada, que ele não mencionou aqui, existe também. Ele também consegue produzir gametas, espermatozoide, óvulos. Então essa questão está errada por conta disso. Aqui, ó, somente. Não. Ele pode se reproduzir por brotamento, por fragmentação e também de forma sexuada, através de espermatozoide e óvulos. Está errada essa alternativa. Então a alternativa correta é a B. B de bola. Próxima questão. Sobre as esponjas. Nossa, é muita questão, né, gente? É isso aí. Quanto mais questão, mais conhecimento absorvido, melhor você vai sair na prova aí, certo? Ou vai entender o conteúdo aí para a vida. Sobre a reprodução dos poríferos, agora sim vamos falar só sobre reprodução. Marque a alternativa correta. Beleza, correto. A reprodução na esponja pode ser assexuada. Realmente, brotamento, fragmentação e por aí vai. Assexuada, sim. Sexuada também? Também. Pois o desenvolvimento do zigoto ocorre no mesoílo e origina a glástula. Gente, o que é isso aqui, ó? Mesoílo. Esse mesoílo é o seguinte: quando a esponja ela se reproduz de forma sexuada, ela vai ter uma região ali, eu vou desenhar a esponja aqui, ó, esponja. Aí ela vai ter uma região lá na sua estrutura, onde vai ter uma estrutura chamada de mesoílo. E lá nessa mesoílo, vai ter um desenvolvimento de uma grástula. Aqui, gente, é gastrular, certo? Que, por sua vez, é dotado de células flageladas, que podem andar... Vamos corrigir isso aqui. Ó, origina no mesoílo, certo? É um local que vai dar origem ali a uma nova esponja, certinho. Na gástrula, não, tá errado essa palavra aqui, ó. Não é glástula, não.
que por ser dotada de células flageladas, pode nadar até o ósculo e libertar-se da esponja. Beleza, depois que eu formo lá a larva, né? Essa larva que vai se movimentar. E vai sair da esponja e vai dar origem a outra esponja. Aqui, ó, vou tentar desenhar aqui pra vocês, ó, tá aqui a esponja. Aqui tá formando uma nova esponjinha, certo? Vai formar uma larva, essa larva vai sair dessa esponja, pode ser por um poro, pode ser pelo ósculo, né, que é a parte superior aqui, essa região aqui de cima do meu porífero, né? Pode sair por essa região, pode sair por um poro mesmo. Essa larva sai, cai na terra, no solo, e vai dar origem a uma nova esponja. É assim que funciona. Uma larva ciliada. Não tem nada a ver com origina uma glástula, origina uma larva. E essa larva que vai sair desse porífero, que pode ser pelo ósculo, pode ser por qualquer outro local, pelos poros, por aí vai. Então tá errado isso aqui, tá? Tá errado por conta dessa afirmação aí de glástula, tá? E essa aqui também tá... Deixa eu apagar aqui, né? De glástula, essa aqui também tá meio incompleta também. Incompleto. A maioria das espécies é dioica. Correto. Tem lá o macho e tem lá a fêmea. Certinho. E possui gametas masculinos e femininos. Massa. Em um único indivíduo. Beleza. Realmente, tem esponja que é dioica, certo? Dioica quer dizer que tem lá um macho. Macho. Deixa eu desenhar aqui o símbolo masculino certinho. O macho. E também temos lá a fêmea. Beleza. Isto é, possui gametos masculinos e femininos. Até aqui tá certo. E um único indivíduo? Lógico que não. Lógico que não. Que se é dioica, eu tenho que ter um macho e uma fêmea. São indivíduos diferentes. São indivíduos separados. Se eu tenho um macho e uma fêmea no mesmo indivíduo, eu tenho uma hermafrodita. Eu tenho um ser que tem os dois sexos. Aí, nesse caso, não é dioica, é monóica. Nesse caso, seria assim, ó, monóica. Aí sim estaria certo. Ele errou nisso aí. Se falasse a maioria das espécies, a maioria não. Algumas espécies são monóicas, isto é, possui o gameta masculino e feminino em um único indivíduo, aí estaria certo, com a palavra monóica e não dioica, certo? Continuando. Só tirar esse negócio aqui, que travou aqui. Beleza, voltamos. Tinha travado o negócio ali. Na reprodução sexuada, a reprodução sexuada ocorre por meio de brotamento. A sexuada pode ocorrer por meio de brotamento, tá certo. Fragmentação, tá certo. Tá certo, tá certo. Cisparidade? Não. Cisparidade, não. Cisparidade, você observa isso aqui na reprodução das bactérias e alguns outros seres. Os poríferos, não. Então tá errado também. Então tá errado o A, tá errado o B, tá errado o C. Na reprodução sexuada, os oócitos se transformam em gametas masculinos. O que é oócitos? Gente, bota aqui, ó, ovócito. Ovócito é a célula feminina. É a célula feminina. Como assim? É o que vai dar origem ao gameta feminino. Ele falou que aqui, ó, dá origem ao gameta masculino. Tá errado. Gameta feminino. Já errou aí, já. Após a fecundação, o zigoto se desenvolve em uma larva. Ah, ó, tá certo. Beleza? Igual tava aqui, ó. Aqui tá errado, né? Isso é larva, né? Larva. Se desenvolve numa larva. Que sai do corpo do porífero. Tá certo. E se fixa em um substrato e se desenvolve um novo indivíduo. Certinho. Certinho. Exatamente aquilo que eu expliquei. Produz a larva sai do corpo do porífero e vai se desenvolver em outro local. Ou longe ou próximo ali do porífero. A alternativa correta, é. Questão gigantesca, mas muito, muito interessante. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a divisão aí dos poríferos em questão de estrutura. Vai ter porífero que vai ser chamado aí de asconoide, cinconoide e leuconoide, de acordo com a sua estrutura, certo? Qual ser que vai ter essas estruturas? Os poríferos. Cnidários? Não. Plateumintos? Não. Nematomintos? Não. Cnidários de novo, porque isso é a mesma coisa, ó. Selenterados e cnidários é a mesma coisa. Qual ser que vai ter essas três estruturas aí? São os poríferos, beleza? A alternativa correta é aqui, ó, que eu acabei de explicar lá, ó. Temos aqui uma outra alternativa
que é sobre também os poríferos. Dessa vez é um pouquinho mais complexa. Está perguntando sobre as 3 formas que o porífero ele pode ter. 3 estruturas, que é o ascanoide, ciconoide e leuconoide. Observa que a estrutura desse é diferente desse, que é diferente desse. Beleza? Temos aí 3 estruturas. Nas esponjas ascanoides, os coanócitos revestem a cavidade atrial. Vamos ver aqui? Temos aqui os ascanoides. Lembrando que na prova não tinha essa imagem, então você tem que gravar essas informações. O ascanoide vai ter aqui os coanócitos, que é essa célula aqui vermelhinha, tá vendo? Ó? Ele está apontado para a cavidade, para essa cavidade aqui, que chama-se de átrio? Tá. Então a alternativa está correta? Tá certo. O ascanoide, temos aqui os coanócitos apontando para dentro aqui, ó, o átrio. Que o nome disso aqui, ó, a parte branca aqui, ó, que eu estou marcando, chama-se átrio. Tá certo. Nas esponjas ciconoides, os coanócitos revestem apenas os canais radiais. Vamos ver aqui? Ciconoide vai ter aqui os poros, né? Os canais aferentes. Vai ter aqui os poros e tudo mais. Eu não tenho coanócito nos poros e nem nos canais aferentes. Tá vendo? Ó, não tenho coanócitos, não tenho coanócitos, não tenho coanócito, não tem e não tem. Eu vou ter coanócito aonde? Em um local chamado de canal radial. Então, realmente, eu só vou ter coanócito no canal radial. Não tenho coanócito aqui, ó, apontando pro átrio. Não tenho coanócito assim, ó, na parede atrial. Não tenho, ó. Não tenho. Então, a alternativa está correta, certo? As esponjas leuconoides são maiores e mais complexas. Vamos ver aqui, ó. Leuconoide, são maior mesmo. Mais complexa, olha o tanto aqui, ó, de canal. É mais complexo mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, né, que tá muito bagunçado. É complexo, com dobramentos da parede formando inúmeras câmeras flageladas. Realmente, ó, eu vou ter aqui uma estrutura mais complexa. Vou ter aqui várias paredes aqui, ó, várias câmaras e vários flagelos, vários coanócitos aqui dentro, ó, vários coanócitos, ó. Tem muitos coanócitos aqui dentro, ó, vários coanócitos. Então aqui também tá correto, tá certo, tá certo. Nas esponjas ascanoides, o trajeto da água é do poro, ósculo e átrio. Ascanoide, vamos ver aqui. A água entra por onde? Pelo poro. Entrou água. Aí entrou. Beleza, tá certo, primeiro tá certo. Depois vai pra onde? Pro átrio. Essa parte aqui é o que eu tô marcando, esse é o átrio. Ele vai pro átrio, deixa eu marcar o átrio aqui. Vai pro átrio aqui, ó. Pro átrio. Ele falou que vai pro ósculo, tá errado? E depois, pro átrio? Não. Vai pro átrio, depois sai. A água sai. Sai por onde? Sai pelo ósculo. Beleza? Que essa saída bem aqui, ó. Saída bem aqui. Então, essa questão também tá errada. Quer dizer, essa questão tá errada. A gemulação é um processo assexuado. Realmente, é o brotamento, né? Também popularmente conhecido como brotamento, parecido. Gemulação é o processo assexuado, tá certo? De reprodução. E ocorre principalmente nas esponjas. Tá certo? Realmente eu tenho aí várias esponjas que faz gemulação, que é um processo de reprodução assexuado. Nas duscículas, o que é isso? São esponjas de água doce. Tá totalmente correto. As esponjas de água doce, elas se reproduzem sim por gemulação e de forma assexuada. Então tá certo o 1, o 2, o 4 e o 16. Eu acho que tem que somar aqui, né? Creio que sim. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 16, 23. Então, a somatória aqui deu 23. Gabarito 23, certinho. Beleza? Ó, aqui temos a fotografia que eu vou utilizar para responder a próxima questão. Depois eu vou voltar naquela imagem para poder responder, certo? Bora voltar aqui, já vou logo responder, eu vou logo explicar essa fotografia. Ó, temos aqui a reprodução das esponjas. Sendo que essa reprodução, ó, vai ter aqui a esponja macho e a esponja fêmea, certo? Nesse caso, uma espécie dioica, sexo separado. Temos aqui um tipo de sexo, temos aqui outro tipo de sexo, beleza? A esponja macho vai produzir o espermatozoide. Tá aqui o espermatozoide que eu estou marcando. Esse espermatozoide vai procurar um poro de uma esponja fêmea. Achou?
Entrou numa esponja fêmea? Beleza. Ele vai procurar, ele vai entrar dentro da esponja, ó, entrou na esponja. Depois ele vai procurar um local chamado de mesohilo. O mesohilo, tá aqui, ó, o mesohilo, que é essa região todinha que eu tô marcando aqui, ó. Isso aqui é o nosso mesohilo. Então ele vai procurar essa região, ele vai para essa região, porque é lá que vai ter o óvulo. E esse óvulo vai ser fecundado. Esse espermatozoide vai entrar nesse óvulo. Quando ele entrar nesse óvulo, ele vai formar uma larva. Essa larva, nós chamamos ela de anfiblástula. Lembra que tinha uma questão que estava falando outra coisa? Essa larva é anfiblástula, que ela vai dar origem no mesohilo. Também chamada de anfiblástula, larva anfiblástula. O que essa larva ela vai fazer? Ela vai sair desse porífero, seja pelo poro, por um poro qualquer, certo? Pode ser por esse poro aqui, deixa eu só apagar aqui, ó. Pode ser por esse poro aqui, ó. Ou pode ser até pelo átrio ali. Passar pelo átrio e sair pelo ósculo, né? Passar pelo átrio e sair pelo ósculo. Pode ser também, certo? Quando ele sair, ela vai nadar, certo? Durante um certo tempo. Vai se fixar ao solo, fixou ao solo e vai formar uma nova esponja. Isso é um desenvolvimento sexuado. Sexuado por quê? Porque eu vou ter um macho e vou ter uma fêmea. Eu vou ter ali uma mistura de DNA do macho e da fêmea. Uma nova esponja totalmente, quer dizer, uma esponja diferente de quem deu origem a ela. Uma esponja diferente do pai, diferente da mãe e diferente do pai. Beleza? Sexuada. Aqui, ó, vamos ter uma reprodução assexuada. Assexuada. Creio eu que precisa dessas informações para responder a questão, tá? Assexuada. Aqui vamos ter aqui uma esponja. Essa esponja vai formar um broto, ó. Esse brotozinho aqui, ó. Esse broto ele vai se desenvolver ao lado dessa esponja aqui. Vai chegar um certo momento que esse broto ele vai se desprender. Ele vai cair aqui na terra, no solo, e vai se transformar em uma outra esponja. Idêntica ao pai, idêntica à mãe. Como assim? Isso que é um clone. Essa esponja aqui é um clone, porque foi de forma assexuada. Forma assexuada você produz clones, certo? Aqui ó, temos um outro exemplo. Eu vou partir essa esponja aqui no meio, tirei um pedacinho dela, coloquei no recipiente, e esse pedaço deu origem a outra esponja. Então isso aqui também é um tipo de reprodução assexuada, que é fragmentação, ou também regeneração, que é quando você parte um pedaço do animal. Então, formando broto e também fragmentando o animal. Reprodução assexuada, beleza? Aqui, ó, temos aqui essa imagem, que é basicamente o que eu vou usar para responder a questão. Temos aqui uma esponja. Essa esponja, ela produziu um broto, aqui o brotinho. Esse broto, que tá bem esquisitinho, né? Esse broto aqui, bem esquisito. Esse broto, mais esquisito ainda, ele se desenvolveu, se desprendeu, esse broto vai se desprender e vai formar um novo indivíduo, um novo porífero. Aqui, ó, temos uma outra imagem, uma imagem bem simples, que é a fragmentação. Aqui eu vou partir um pedacinho desse broto, quer dizer, desse porífero, vou jogar esse pedacinho aqui, e esse pedacinho vai se desenvolver e vai formar uma nova esponja, beleza? Isso aqui tudo, esses dois, que A e B, é assexuada. A e B, assexuada. Esse C, eu tenho um macho e tenho uma fêmea. Se tem macho e tem fêmea, é sexuada? Sexuada. Sexuada. Deixa eu apagar aqui, né? Já foi bem bonitinha a letrinha. Tentar fazer bonitinho, mas minha letra é feia, então não cria muita expectativa, não. Sexuada. Beleza? Temos o macho e temos a fêmea. Macho e fêmea. Juntou lá o material genético do macho e da fêmea, deu origem a um novo ser, a uma nova esponja. Beleza? Vamos responder a questão? Questão bem complexa, né? Pelo jeito. O filo porífera é representado pelas esponjas. Pausa e tenta responder agora. Agora sim você tem conhecimento necessário para poder responder isso aí tranquilamente. Beleza? O filo porífero é representado pelas esponjas na figura A, B e C. Beleza. Aí tá perguntando o que é A, o que é o B e o que é o C. O A, que é essa aqui. Os dois são assexuados, lembra? A e B sexuada? Assexuada.
A e B, assexuada. C, sexuada. A representante, um tipo de reprodução. O A representa um tipo de reprodução assexuada. Certo. O meio tá certo. Realmente é assexuada. Beleza? O B representa um tipo de reprodução sexuada. Lógico que não. Sexuada tem que ter o macho e a fêmea, que só tem um indivíduo. Um indivíduo é assexuada. Então aqui, ó, tinha que ter o A bem aqui. Como não tem, o 2 está errado. C representa, pela presença de células sexuais, a reprodução sexuada. Realmente, o C é sexuada mesmo, porque eu tenho 2 indivíduos. Tem um macho e tem uma fêmea. A, denominada brotamento. Tem broto, brotamento. O A está certo também. Para a formação do ovo, em C, deve ocorrer a fecundação. Lógico, para formar esse ovo, para dar origem à anfiblástula, eu tenho que fazer o quê? Que é o nome da larva, né? Para dar origem à larva, que vai dar origem a um porífero, eu tenho que ter a fecundação, que é o encontro do óvulo mais o espermatozoide. Se não tiver o encontro, não vai ter a formação de novo indivíduo. Tá certo. Em A e B, os organismos produzidos por estes possuem diferentes genéticas. A e B, diferentes genéticas? Não. A e B é assexuada, é clone. Eu criei um clone. Então, se eu criei um clone, não é diferença, não tem diferença genética. É um clone. Eles são idênticos ou parecidos geneticamente. Então, aqui está errado. Os fenômeno apresentado em C possibilita o aumento de variabilidade. Realmente, o C, como eu tenho macho, o C aqui, ó, deixa eu apagar aqui. O C, como eu tenho macho e tenho uma fêmea, eu vou juntar o DNA desse macho, vou juntar o material genético desse macho e vou juntar o material genético dessa fêmea. Juntou os dois ali, eu vou formar um novo ser, que é parecido com esse e que é parecido com esse, mas é um ser diferente. Então, sexuada, realmente eu tenho uma variabilidade, eu tenho um ser diferente. Então, essa aqui, 64, também está correto. Agora tem que somar tudo, Tem que somar. Vamos somar então. 1 mais 4 mais 8, que vai dar 93. Mais 64, 93. Realmente, eu fui impaciente na hora de somar aqui. Soma aí, gente, vai dar esse valor aqui, 93. Creio eu, tá? Certinho? Massa. Ei, você conseguiu acertar? Questão difícil, hein? Vamos lá, já estamos finalizando, tá, gente? Agora essa aqui é uma questão da UNB, vestibulares da UNB aí para vocês. É uma questão que talvez seja fácil, né? Para a maioria das pessoas, mas vamos lá responder. Grande parte da biodiversidade brasileira corresponde à biodiversidade marinha, correto? A zona costeira brasileira tem um aspecto distintivo. Sua longa extensão, e lá existem diferentes biomas, certinho? Esse bioma, com grande variedade de espécies e de ecossistemas, abrange mais de 8.500 quilômetros. Massa. Será que vai ser útil esse texto? Vamos lá. Considerando o fragmento do texto precedente, julgue o item a seguir. Massa. Os poríferos apresentam uma fase larval. Gente, o que é interessante? Faça o oposto do que eu fiz aqui, tá? Lê primeiro a pergunta e depois você lê o texto. Que às vezes você lê na pergunta e o enunciado, você já vai ter uma noção aí do que você vai responder. Beleza? Eu fiz assim na sequência, porque eu tô explicando, tô indo passo a passo, mas o certo é ler primeiro a alternativa. Os poríferos apresentam uma fase larval, certinho, tem uma fase larval, que se fixa a um objeto submerso e dá origem a uma nova esponja. Isso mesmo, tem uma esponja aqui, certo? Ela vai dar origem a uma larva, o nome dela é anfiblástula. Essa larva vai sair dessa esponja, vai nadar durante um certo tempo, vai se fixar, vai cair no solo, vai começar a se desenvolver até virar uma nova esponja. Beleza? Então essa afirmativa realmente está certa. Está correta essa alternativa. Perfeito? Certinho, pessoas. Terminamos aí, respondemos aí várias perguntas sobre poríferos. Eu sei que foi um pouco cansativo, são muitas questões. Caso você tenha sentido dificuldade em alguma questão, aconselho você voltar, assistir de novo aquele trecho que você está com dificuldade. Mesmo assim, permanecer a dificuldade, procura o vídeo que eu vou postar aqui na descrição sobre porífero, assista esse vídeo e depois tenta responder novamente essa questão.
E talvez está faltando um pouquinho aí a parte teórica para você. Beleza? Gente, tchau, tchau e até a próxima.